Tudo bem, gente? Tranquilo? Eu sou o professor Elton e hoje nós temos aqui a segunda avaliação trimestral de matemática. É a avaliação do sexto ano do ensino fundamental. E vamos aprender um pouco mais, então, a respeito desses exercícios, efetuando a sua correção. Então, questão número 1. Observe os números apresentados no quadro abaixo, 2, 8, 11 e 15. Quais desses números são compostos? Bom, o número ou ele é um número composto, ou ele é chamado de número primo. O que vai ser um número primo? São aqueles números que possuem apenas dois divisores. O 1 e ele mesmo. Então, por exemplo, o 2 só dá para dividir por 1 e por 2. Então, o 2 é um número primo. Já o 8 a gente consegue dividir por 1, por 8. Além disso, dá para dividir por 2 e por 4. Então, ele é um número composto. O número 11, a gente só consegue dividir de maneira exata por 1. 11 por 1 dá 11. E 11 dividido por 11, que vai dar 1. Então, 11 é o chamado número primo, só tem dois divisores. E o 15 é um número composto, porque dá para dividir por 1, por 15. Além disso, também dá para dividir por 3 e por 5. Então, o 8 e o 15 são números compostos. Então, alternativa letra C. Próxima questão, questão número 2. Observe as retas RS apresentadas nas malhas quadriculadas abaixo. Então, nós temos aqui 4 malhas quadriculadas e algumas retas, no caso, as retas R e S. Em qual dessas malhas quadriculadas as retas R e S são concorrentes? Bom, retas concorrentes são retas que possuem um ponto em comum. Na realidade, um único ponto comum. Único ponto comum. E isso acontece exatamente na primeira malha. Olha só esse ponto. Ele pertence à reta S e esse ponto também pertence à reta R. Então, é um ponto comum. Logo, essas duas retas são chamadas retas concorrentes. Então, nós ficamos com a alternativa letra A. Já as malhas 2, 3 e 4, nós temos as chamadas retas paralelas. Retas uma do lado da outra. Ou seja, as retas elas não se encontram. Próxima questão, a questão número 3. Gabriela e Fernanda trabalham em uma loja embalando os produtos comprados pelos clientes. Certo dia, Gabriela embalou 2/5 do total de produtos comprados e Fernanda embalou 3/10. A fração que representa a quantidade total de produtos embalados por Gabriela e Fernanda em relação ao total de produtos comprados pelos clientes nesse dia é. Então, nós queremos saber aí a quantidade total de produtos que as duas embalaram. Então, nós vamos pegar aqui a Gabriela, que embalou 2/5, e vamos efetuar a soma com a Fernanda, que embalou 3/10. E nós temos soma de frações. Nesse caso, nós vamos deixar os denominadores iguais e, para isso, nós vamos determinar o mínimo múltiplo comum. Então, o MMC de 5 e 10. Então, vamos fatorar, decompor em números primos. O 10 é par, a gente consegue dividir por 2. Então, 5 dividido por 2 não dá, repete. 10 dividido por 2, 5. Agora, o 5 dá para dividir por 5, que vai dar 1 e 1. Então, 5 vezes 2, 10. O mínimo múltiplo comum vale 10, então o nosso denominador aqui vai ser 10. E agora a gente faz a equivalência. O famoso divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, 4. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 3, 3. E aí, no final, nós temos 4 mais 3, 7, dividido por 10. Então, elas embalaram juntas 7/10. A alternativa, letra D. Dando sequência na correção, nós temos aí a questão número 4. Um vestido custava R$200 em uma loja. Como ele era a última peça da coleção, ao comprá-lo, Liliane ganhou um desconto de 25% sobre esse valor.
De quanto foi o desconto que Liliane ganhou na compra desse vestido? Então, ela ganhou aqui em cima, olha só, um desconto de 25%. Então, ela ganhou um desconto de 25% em cima do preço do vestido, que era R$200. Então, 25% de R$200. E como que a gente vai calcular isso? 25% é 25 por 100 vezes R$200. E na multiplicação, a gente pode simplificar. A gente pode vir aqui, cortar 2 zeros em cima e cortar 2 zeros embaixo. E sobrou 2 vezes 25, 50. Então, ela ganhou um desconto de R$50. E a pergunta foi essa, né? Qual é o valor do desconto? Então, o desconto foi de R$50. Alternativa letra B. Dando sequência na nossa correção, nós temos aqui a questão número 5. Leila irá presentear 6 amigas com a mesma quantidade de bolinhos. Para isso, ela irá preparar uma massa de bolo para encher uma forma inteira e assá-lo todos de uma vez. Todos os bolinhos assados dessa forma serão utilizados para presentear essas amigas e nenhum desses bolinhos será partido. Observe no quadro abaixo a quantidade de bolinhos que são assados em cada forma de uma vez. Então, forma 1, 2, 3 e 4. Aqui consegue assar 2, 16, 21 e 24. Para fazer o que deseja, Leila deve utilizar qual dessas formas? Bom, então vamos lá, olha só. Ela quer assar uma forma inteira e depois dividir, presenteando as suas 6 amigas, de maneira que cada uma vai receber a mesma quantidade da outra. Então, por exemplo, a forma 1 só tem 2 bolinhos. Vai dar para dividir para 6? Não. Então, a gente pode descartar. A forma 2 tem 16 bolinhos. 16 dá para dividir para 6 de maneira exata? Também não, né? Na tabuada do 6 não tem o 16. 21 bolinhos dá para dividir para 6 de maneira exata? Também não. Na tabuada do 6 não tem 21. 24 bolinhos dá para dividir para 6 de maneira exata? Sim. Então, nesse caso, seria a forma 4, porque 24 dividido para 6 daria 4 bolinhos para cada amiga. Então, ficamos com a forma 4. Alternativa letra D. Questão número 6. Observe os triângulos apresentados no quadro abaixo. Então, nós temos aqui 4 triângulos com as medidas de seus ângulos. Qual desses triângulos é o obtusângulo? Bom, obtusângulo é o triângulo que tem um ângulo maior que 90, tá? Tem que ter um ângulo maior que 90. Vamos colocar aqui, ó, um ângulo maior que 90. E o único triângulo que possui um ângulo maior que 90 graus é o triângulo 3. Esse ângulo aqui, ele mede 120 graus. Então, o triângulo 3 é o chamado triângulo obtusângulo, beleza? Questão número 7. Observe os pontos P, Q, R e S destacados na reta numérica abaixo, que está dividida em partes iguais. Então, está aqui a reta, nós temos alguns pontos. Qual desses pontos representa a fração 3/2? Bom, 3/2. Que número decimal seria o 3/2? Vamos transformar? Fração é divisão. Então, a gente vai dividir aqui 3 por 2. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2 e sobra 1. Eu quero continuar a conta, não tem nada para baixar, então eu vou colocar a vírgula e vou abaixar um zero. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10 e sobra nada. Então, isso é a mesma coisa que 1,5, chamado 1,5. Beleza? Então, olha só, o 1 está aqui. Depois, o 2 só aparece aqui. Então, o 1,5 está no meio, né? Esse cara aqui seria 1,5. 1,5, que seria a mesma coisa que 3/2. Então, seria o ponto Q.
Alternativa letra B. Questão número 8. Observe as frações apresentadas no quadro abaixo. Então, está aqui as frações. Qual dessas frações é a maior? Bom, tem duas maneiras de se pensar. A gente pode comparar as frações, deixando os denominadores iguais. Para isso, a gente tira o mínimo múltiplo comum. Ou a gente transforma as frações em números decimais. Beleza? Então, seriam esses dois caminhos. E um terceiro caminho, que às vezes ajuda, é imaginar as possíveis divisões. Só que aí o critério fica sendo de vocês. Eu vou fazer deixando os denominadores iguais, tá? Só para vocês perceberem. O que eu vou fazer então? Vou pegar aqui os 4 denominadores e vou determinar o mínimo múltiplo comum. Então, 2, 5, 4 e 10. E vamos fatorar os 4 números ao mesmo tempo. Então, tem números pares, então a gente vai começar com 2. 2 dividido por 2 dá 1. 5 por 2 não dá, repete. 4 por 2 dá 2. 10 por 2 dá 5. O 2 dá por 2 ainda, então o 1 não dá, repete. O 5 não dá, repete. 2 dividido por 2, 1. 5 não dá, repete. E agora a gente vai dividir tudo por 5. Então, vai ficar 1. 5 por 5, 1. 5 por 5, 1. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. Então, o denominador aqui vai ser o 20. E agora a gente vai fazer a equivalência. O famoso divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 20 dividido por 2, 10. 10 vezes 4, 40. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 6, 24. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 3, 15. 20 dividido por 10, 2. 2 vezes 1, 2. A maior fração é aquela que tem o maior denominador. Ou melhor, perdão, o maior numerador. Está aqui, ó, 40, 24, 15 e 2. Então, aqui tem o maior numerador. Então, 40 vinteavos é a maior, ou seja, 4 sobre 2 é a maior fração. Então, eu fico aqui com a alternativa letra A. Questão número 9. Bruno e Caio são amigos e juntaram para comprar um pacote de folhas brancas. Nesse pacote havia 600 folhas, e esses amigos resolveram dividir essa quantidade de folhas proporcionalmente à quantia que cada um deles contribuiu para essa compra. Bruno havia contribuído com R$6 e Caio com R$12. Quantas folhas Bruno recebeu nessa divisão? Então, olha só. O Bruno, ele foi o cara que contribuiu com R$6. E o Caio contribuiu com R$12. O Caio deu o dobro de dinheiro em relação a Bruno. Então, no final, o Caio também tem que ficar com o dobro de folhas. Beleza? É como se o Bruno tivesse recebido X folhas. E aí o Caio vai ter que receber o dobro. O Caio vai ter que receber 2x. Tudo bem até aqui? Bruno deu R$6, o Caio deu 12. O Caio deu o dobro dele. Então, se o Bruno receber X folhas, o Caio vai receber 2x. Tá bom? E se a gente somar essas duas quantidades, as folhas do Bruno mais as folhas do Caio, isso tem que dar um total de 600 folhas. Então, x do Bruno mais 2x do Caio, isso vai dar 600 folhas. Só que x do Bruno mais 2x do Caio, isso dá um total de 3x, que é igual a 600 folhas. Que número vezes 3 dá 600? Que número vezes 3 dá 600? O que a gente poderia fazer? 600 dividido por 3. Então, 600 dividido por 3. Isso vai dar, então, 200. Então, isso quer dizer que o Bruno ele vai receber 200 folhas.
E o Caio, o dobro, 400 folhas. Beleza? Então, temos aí a questão número 9. Questão número 10. Observe as figuras apresentadas na malha quadriculada abaixo. Então, nós temos aqui 4 figuras. Qual dessas figuras é um paralelogramo? Paralelogramo é um quadrilátero que possui os lados opostos paralelos. O que são lados paralelos? Por exemplo, esses dois lados aqui, esses dois segmentos, são paralelos. Beleza? Então, tem que ter lados paralelos. Na figura número 1, esse lado aqui é paralelo a esse. Só que esse lado não é paralelo a esse. Então, a 1 não é um paralelogramo. A 2, esse lado, vou destacar aqui, ó, esse lado é paralelo a esse. Só que esses dois lados não são. Então, também não é um paralelogramo. Aqui não tem nada paralelo, então também não é um paralelogramo. E aqui sim, olha só, esse lado é paralelo a esse. E esse lado é paralelo a esse. Então, a figura 4, sim, é um paralelogramo. Alternativa letra D. Questão número 11. Considere o número apresentado no quadro abaixo, 4/8. Uma representação decimal desse número é fração, 4/8. Toda fração é divisão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 4 por 8. Então, está aqui 4 dividido por 8. 4 dividido por 8 não dá. Se não dá, é zero. Para continuar a conta, a gente coloca a vírgula e pode abaixar um zero. 40 dividido por 8, na tabuada do 8, isso vai dar 5. 5 vezes 8, 40, e vai sobrar nada. Então, 4/8 é a mesma coisa que 0,5. Então, ficamos aqui com a alternativa letra A. Assim, a gente chega na metade da avaliação trimestral, que é formada por 22 questões. Beleza? Vou fazer uma pequena pausa aqui. E se você quer continuar a sua correção, é só clicar no card que aparece logo acima. E assim você vai continuar a sua correção. Beleza? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários e até a próxima.